Você deseja pôr um fim a todos os conflitos existentes dentro do seu casamento? Você deseja, ou pelo menos, dar um sentido a mais para esses conflitos? Já imaginou se cada conflito desse solucionasse um problema real, um problema, em alguns casos até graves, dentro do casamento? Já imaginou se cada conflito que nós já tivemos dentro do relacionamento conjugal, se cada um deles solucionasse uma pendência, por exemplo, se cada um deles solucionasse um defeito existente dentro do casamento, se cada conflito ele servisse como um aprendizado, imagina quanta coisa nós já teríamos aprendido. Imagina só quantas coisas nós mesmos já teríamos resolvido se esses conflitos eles de alguma forma somassem, de alguma forma eles representassem a solução de problemas existentes dentro do relacionamento conjugal. Bom, por mais difícil que isso possa, por mais impossível que isto possa parecer, por mais surpreendente que isso seja, o que nós estamos tentando durante todas essas semanas e a partir de hoje, neste programa, é exatamente apresentar algumas ferramentas, apresentar algumas soluções para alguns conflitos que com certeza poderão solucionar graves problemas dentro de um casamento. A nossa ideia principal, o nosso objetivo principal é poder produzir ferramentas e reflexões que tragam pelo menos um propósito para os conflitos, que de cada conflito existente o casal possa adquirir experiência, possa adquirir aprendizado, possam sair mais unidos, possam sair mais vencedores. Só que para que isso seja possível, nós temos que passar por um conjunto de mudanças, nós temos que aprender um conjunto de coisas, nós temos que ser expostos a um conjunto de situações que nos darão a capacidade, que nos darão as ferramentas, que nos darão o conhecimento necessário para a gente poder sobressair nesses momentos de dificuldade. E é exatamente sobre estas ferramentas, sobre este conhecimento, é sobre esses princípios que nós vamos falar um pouquinho no programa de hoje, e não só no programa de hoje, mas nos próximos que virão, tá bom? Por isso, hoje eu tenho a satisfação e o prazer imenso de fazer a estreia deste programa e te dar as boas-vindas ao programa Família de 0 a 100%. Agora, para começarmos a conversar sobre este assunto, vai ser necessário você entender que, pare e pense, qual é o melhor casal, o casal exemplo que você tem na sua vida? Qual é o casal mais perfeito que você conhece? Você pode falar desde artistas de televisão, até amigos, parentes, familiares. Procure na sua mente, neste momento, eu vou lhe dar 5 segundos para você procurar o casal perfeito que você conhece. Isso mesmo. Esse casal que você pensou, esse casal que você conhece, ele tem conflitos. Isso é óbvio. Todo casamento tem conflitos. Todo lar, e principalmente quando filhos chegam, então aí os conflitos eles acabam aparecendo por inúmeros fatores. E nós vamos ver alguns motivos pelos quais os conflitos aparecem, mas todo casal terá conflito. Agora, sabe este casal que você pensou, esta família que você pensou? Eles são a sua inspiração e eles são o melhor casal que você conhece? Provavelmente, possivelmente, e é quase certo por causa de um detalhe. Eles desenvolveram capacidades, eles desenvolveram conhecimento. De alguma forma, eles desenvolveram uma forma de conseguirem progredir em cada conflito. De alguma forma, eles tiram algum proveito dos conflitos, eles tiram algum aprendizado de cada conflito. E é isso que nos torna humano, a capacidade de olhar para problemas, de olhar para situações, de olhar para circunstâncias e desenvolver nelas
a capacidade que nós precisamos desenvolver nelas as ferramentas. Isso é o que nos torna diferentes no planeta Terra, um ser racional e pensante. É exatamente a capacidade de resolver problemas. Na verdade, tudo que nós temos hoje, desde a tecnologia até equipamentos, ferramentas, desde a origem, na época das cavernas, isso tudo surgiu por causa disso, na sede de resolver alguns problemas, algumas dificuldades, algumas coisas que impediam os homens de conseguir aquilo que queriam. Os homens da caverna desenvolveram ferramentas, o homem moderno desenvolveu transportes altamente velozes para resolver problemas. E quando o ser humano desenvolve a capacidade de resolver problemas dentro de um casamento, ele desenvolve com isso as ferramentas necessárias para ter um casamento de paz. Agora você precisa entender que um casamento de paz, um casamento sadio, de harmonia, não necessariamente significa um casamento sem conflitos. Ao contrário, o que torna um casamento de paz, harmonioso, é adquirir nos conflitos as ferramentas necessárias para resolver problemas. Adquirir nos conflitos experiências. Adquirir nos conflitos a capacidade de resolver, de solucionar alguns problemas. Isto se dá porque o conflito, ele em sua maioria deveria ter a capacidade de resolver problemas, de acertar imperfeições, de resolver circunstâncias e situações difíceis dentro de um casamento. Porque o conflito é o único momento onde nós podemos resolver e acertar certas áreas da nossa vida. Existem certas coisas que não podem ser ditas a qualquer momento. Existem certos detalhes num casamento, numa família, que requer um momento certo. Em alguns vídeos eu já falei, muitos conflitos aparecem, muitos conflitos existem pelo simples fato de que a pessoa fala a coisa errada, da forma errada, mesmo que a intenção seja boa, mesmo que o desejo seja bom, mesmo que a ideia seja interessante. Mas quando você, movido pelo momento, mesmo que seja com a intenção de resolver problemas, mas quando você fala da forma errada, na forma errada, isso gera um problema maior ainda. Você precisa entender que nem todo momento é momento de falar, nem todo momento é momento de ficar calado. E isso vai requerer de cada um do casal, de cada ser humano, a capacidade de desenvolver a sensibilidade para entender se é o momento de ficar calado ou é o momento de falar. Agora, independente de palavras usadas, do momento certo, você precisa entender que existem certas coisas que só podem ser resolvidas no momento do conflito, porque são coisas que tirariam um bem-estar, são coisas que trariam um mal-estar para o casal e para a família se fosse tratados em outros momentos. Então, a partir de hoje, desenvolva isso. Entenda que conflitos, que o momento de conflitos, que o momento de muitas vezes de brigas, vamos dizer assim, e a gente vai entender direitinho os conceitos de conflito, que não é briga de jeito nenhum. Os conflitos, eles são muito mais do que isso, são muito mais morais do que isso. Os conflitos existentes, eles são muito mais importantes do que uma simples briga. Eles têm muito mais objetivos do que simplesmente causar aversão ou causar um mal-estar no casal. Nós vamos entender princípios básicos, nós vamos remodelar essa coisa de conflitos, nós vamos entender melhor os princípios por trás disso e a oportunidade que surge nos conflitos. Um grande sábio e filósofo da antiguidade disse que no meio da dificuldade se encontra a oportunidade. Então, nós estamos tentando desenvolver isso, nós estamos tentando reeditar essa mentalidade de que conflito é um momento de briga, de atrito, é um momento de discussão no mau sentido. Toda a nossa mente gira em torno disso. E a partir de hoje eu quero que você entenda que o conflito, esse nome conflito que se dá, que é apresentado, que é usado para justificar quando
em muitos casos um casal tenta resolver certas coisas, nós usamos o termo conflito, e apesar dele não se encaixar direito com o que está acontecendo, mas tem a proposta de acertar certas coisas. Então você precisa entender isso. Existem certas coisas que só são ditas no momento do conflito, existem certas coisas que devem ser consertadas na hora do conflito, mas para que isto seja possível, para que você possa ter uma resposta positiva, vai ser necessário da sua parte, da parte do seu cônjuge, muita maturidade, muita sensibilidade, muita flexibilidade, para que esse momento de assertivas, de acertos, possa ter resultados positivos dentro do lar. Eu quero que você entenda que a partir de hoje os conflitos, eles devem findar com um tom de alegria. Afinal de contas, uma imperfeição está sendo resolvida. Afinal de contas, um defeito está sendo consertado nos momentos de conflito. Agora, para que esse cenário de que os conflitos eles gerem harmonia, paz, eles gerem uma pessoa melhor, porque o que nos torna melhor nessa terra, ninguém nasce perfeito. Criancinha, por mais fofa que seja, por mais amável que seja, você precisa entender, ele vai crescer e se tornar um ser humano complexo. De bilhões de pessoas que existem no planeta Terra, ninguém é perfeito. Todos temos defeitos. Não adianta, você casou com uma pessoa que tem defeitos. Nós temos defeitos e por isso tudo, absolutamente tudo que nossas mãos fizerem vai possuir defeito. Não tem como. Por mais a obra engenhosa que seja, uma obra de um homem, uma tecnologia, um instrumento, um veículo, meio de transporte, por mais engenhoso que seja, por mais estudo que seja, haverá defeitos. Vai aparecer defeito, vai aparecer algum problema. Ora, o que nos destaca como seres humanos, eu até já falei, é exatamente isso, a capacidade de criar coisas para corrigir defeitos. Isso na vida é assim. Ora, os homens, para solucionar problemas, até o problema de transporte, como nós já mencionamos, ele criou mecanismos. E, dada a necessidade, o homem cria então um avião, há 100 anos atrás, e você conhece, apenas uma pessoa durante alguns segundos e essa pessoa praticamente deitado dentro do avião. Dado a necessidade de transporte, o homem foi se adaptando e criando veículos, aviões mais potentes, com estruturas mais firmes, com estruturas mais fortes, com a capacidade de transportar centenas de pessoas. E hoje nós temos o avião como temos hoje e que continua passando por melhorias e por um processo evolutivo para atender cada vez mais, para resolver cada vez mais a necessidade do homem. E a grande questão é por que isto acontece em coisas passageiras, em coisas falíveis, e nós não colocamos isso em prática dentro do nosso casamento. Por que nós também não tentamos desenvolver, e lógico que no casamento não são equipamentos, no casamento não são ferramentas, não são transportes. No casamento são emoções. No casamento são sentimentos. No casamento são reflexões. Por que nós não geramos o mesmo esforço de construir elementos que possam solucionar problemas? Por que nós não tentamos evoluir a cada vez mais para tornar o nosso casamento cada vez mais harmonioso? Por que falta essa responsabilidade de nós? Isto se dá simplesmente porque nós, quando casamos, em muitos casos, nós simplesmente paramos no tempo. O ser humano, ele cresce quando criança e ele vai evoluindo física, mental e emocionalmente, mas chega um certo ponto que ele para. E isto é um grande erro e um perigo enorme, porque quando o ser humano acha que já parou no seu processo de conhecimento, quando ele acha que parou no seu processo de aprendizado, nesse momento ele se torna um tolo. Porque nós nunca vamos parar de aprender. E, sim, é verdade, um dia todos nós iremos parar de aprender. Quando nós fecharmos os olhos e morrermos.
Nesse momento a gente começa a ensinar com a nossa vida. Só que engraçado que ninguém quer esse momento. Então, adote isso na sua vida. Você nunca irá parar de aprender. Você deve procurar aprender todos os dias. Aprender como ser mais gentil, aprender como ser mais educado, aprender como ser mais humano, aprender como ser compreensivo, aprender sobre as emoções do outro, aprender sobre as reflexões que o outro pode proporcionar, sobre os elementos que vão te conduzir à paz e harmonia dentro de um círculo familiar, dentro de um casamento. Entenda, você nunca irá parar de aprender. Então, dado tudo isso, nós precisamos continuar um processo de aprendizado, e o que eu tenho feito durante essas semanas é isso. Tentado ensinar elementos, tentar ensinar reflexões que sejam capazes de produzir no ser humano e nas pessoas que me ouvem a capacidade de desenvolver ferramentas e elementos que sejam capazes de produzir reflexão, de produzir ferramentas capazes de consertar defeitos dentro do casamento. Para isso eu quero que você entenda o seguinte: nós nunca, jamais conseguiremos mudar ninguém. Você está impossibilitado por natureza de mudar as pessoas à sua volta. O Dr. Augusto Cury até fala sobre isso em um de seus livros e deixa bem claro: nós temos o poder de tornar as pessoas piores do que são, nunca de mudá-las. Você tenta melhorar as pessoas. Nós, quando casamos, porque adquirimos uma certa independência, afinal de contas nós saímos da casa de nossos pais, nós saímos da casa de nossos parentes, nós saímos da casa de nossos familiares, e quando isto se dá, a gente se sente independente, e nesse sentimento de independência, nós acabamos entendendo que temos o domínio sobre nós e muitas vezes sobre a pessoa que está conosco agora. Afinal de contas, essa pessoa não viveu com você num tempo onde você era submisso. Então, você se sente no direito, você se sente muitas vezes, o ser humano se sente no direito de corrigir, não corrigir defeitos ou de corrigir alguma atitude errada, mas de corrigir defeitos da própria pessoa. Nós temos defeitos, nós possuímos defeitos, e os defeitos eles não podem ser mudados pelas outras pessoas. Nós precisamos entender isso, isso precisa entrar na nossa cabeça. Nós jamais, nunca conseguiremos corrigir defeitos das outras pessoas, não dá. Nós podemos criar mais defeitos ou colocar aqueles defeitos em evidência, mas nunca conseguiríamos consertar os defeitos daquela pessoa. Agora, dado isso, tem um detalhe que eu quero que você entenda. Você não consegue corrigir outra pessoa. Você torna a pessoa pior do que ela já é, mas você tem a capacidade de corrigir você mesmo. E se tem uma sentença que eu prego muito, é que se nós corrigíssemos, se o ser humano corrigisse os seus próprios defeitos, as suas próprias falhas, o mundo seria melhor. Isso porque você corrigiria a outra pessoa dela, e isso geraria uma reação em cadeia, que transformaria o mundo inteiro, não no mundo perfeito, porque mesmo se todos tentassem corrigir seus defeitos, ainda assim nós seríamos imperfeitos. Mas isso tornaria o mundo um lugar de pessoas que têm a capacidade de se autoavaliarem e de corrigirem as suas próprias falhas, a sua própria rota de sofrimento, a sua própria rota de decepção, a sua própria rota de fracasso. Pessoas que teriam a capacidade de reeditar o seu caminho. E tudo bem, você pode me dizer que isso é impossível, mas para as pessoas que acreditarem no que eu estou dizendo, eu te garanto, seu dia a dia será melhor. Você sabia que muitas vezes o defeito do outro existe por causa de um defeito nosso? Que na verdade a pessoa está agindo por reflexo às nossas atitudes? Você sabia disso? Talvez você não consiga aceitar ou entender isso de cabeça, mas você pode parar para pensar um pouquinho em quantas coisas você fez na sua vida
quantas coisas você cometeu na sua vida simplesmente por estar insatisfeito com outra pessoa. Quantas vezes, isso desde a época de escola, quantas vezes você não emprestou o seu brinquedo para alguém porque essa pessoa não emprestou para você? Quantas vezes você não ajudou na escola, no aprendizado, porque essa pessoa não lhe ajudou quando você precisou? Quantas vezes na vida você não rejeitou certas pessoas ou rejeitou convidar certas pessoas porque elas não lhe convidaram também? Então nós temos esse defeito quase de fábrica de agir conforme as atitudes das outras pessoas. Deixa eu te dizer, nós não somos 100% reais. Nós não somos 100% autênticos. As nossas crenças, as nossas convicções e compreensões, em muitos casos, em dezenas de casos, em centenas de casos, não passam de um reflexo do que outras pessoas nos fizeram, do que outras pessoas nos ensinaram, do que outras pessoas da forma como outras pessoas agiram para conosco. Não passam de um reflexo das outras pessoas. Nós não somos reais 100%. Boa parte de nós é apenas uma marionete das atitudes, palavras, defeitos e convicções de outras pessoas. Reveja isso. Entenda que se você, a partir de hoje, tentar corrigir a si mesmo, fazer uma reflexão, analisar a si mesmo que coisas pratica que são indelicadas. Quais coisas, quais atitudes, quais decisões, quais comportamentos simplesmente não somam em nada, ao contrário, criam um atrito, uma insatisfação, um enjoo, um mal-estar dentro do casamento. Se você adotar como compromisso a partir de hoje, solucionar essas determinadas atitudes que não somam em nada, ao contrário, só prejudicam. Se você começar a corrigi-las hoje, o seu casamento começa a mudar. Faça isso essa semana. Faça isso essa semana. Comece a corrigir certas atitudes suas. Comece a solucionar alguns defeitos seus, algumas... Você se conhece, todos nós se conhecemos. Caso contrário, não, pergunte para outra pessoa, de boa. E não se irrite com a resposta. Pergunte para alguém, para um amigo, para o seu esposo ou sua esposa mesmo. Qual é o seu principal defeito? Que coisa ela mudaria em você se pudesse? E peça sinceridade e aceite a sinceridade. Que isso não gere um atrito, que isso não gere uma confusão dentro do lar. Aceite a sinceridade. Receba como uma oportunidade de progresso, como uma oportunidade de crescimento. Ora, um casamento é um império. Um casamento é um reino. Então, tenha isso em mente, que a partir deste momento, quando a outra pessoa, quando você se questionar ou se auto-refletir e chegar à compreensão de alguma imperfeição, alguma anormalidade, alguma deformidade na sua vida conjugal e no seu casamento, alguma coisa que de alguma forma, seja direta ou indiretamente, pode prejudicar a sua vida familiar, que causa desconforto emocional e sentimental no seu casamento, quando você identificar isso, solucione durante uma semana e veja que tipos de resultados terão. Eu te garanto que você vai ficar se acostumar com isso, e cada vez que você conseguir solucionar um defeito seu, o mundo à sua volta irá sofrer uma transformação. As pessoas à sua volta serão transformadas por causa de uma atitude sua, por causa de uma decisão sua. Tá? Então, a partir de hoje, entenda isso. Entenda o quanto é possível solucionar. Tenha em mente isso. Que cada conflito, que cada momento de discussão, e não discussão no mau sentido como nós conhecemos, um bate-boca irracional. Não, que cada momento de discussão do que está certo, do que não está, do que é bom, do que é ruim para o casamento, esses momentos de discussão, eles sejam encarados como uma oportunidade de progresso dentro do lar.
tá bom? Encare dessa forma. Agora, dado essa jornada que nós estamos tendo, eu preciso que você entenda alguns princípios básicos a respeito dos conflitos, que muitas vezes ele é o conflito ele se manifesta em muitos casos como uma tentativa de denunciar algo. Muitos conflitos eles se iniciam por causa de uma tentativa de denunciar algo. Quantos conflitos já iniciaram quando o homem ou a mulher ele faz uma denúncia de comportamento, uma denúncia de atitude, uma denúncia de palavras. Poxa, aquela palavra me magoou. Poxa, aquela atitude me machucou. Puxa, aquela atitude ela tornou, ela me entristeceu. A forma como você me tratou no determinado lugar, aquilo me machucou por dentro. E quantos conflitos não iniciam daí? Olha só como a tentativa é boa. A tentativa de denunciar algo, de consertar alguma imperfeição. Não a pessoa em si, mas alguma coisa dentro do casamento, do relacionamento conjugal, alguma coisa da vida familiar que tem causado problemas graves. E quantas vezes nós não tentamos corrigir essas coisas que estão machucando e desgastando um casamento? Às vezes uma obsessão por compras desnecessárias, às vezes uma obsessão por hobbies que acabam pondo em xeque o bem-estar físico, emocional, sentimental, financeiro de uma família e de um casamento. E na tentativa de consertar isso, a pessoa que está de fora é sempre melhor de ver. É sempre o testemunho em situações de tribunal, o testemunho de alguém que presenciou é mais importante do que de alguém que vivenciou, porque a pessoa que está fora ela não está envolvida emocionalmente. A pessoa que está fora ela não está envolvida fisicamente no que está acontecendo. Tá? E que é a maior problemática é porque quando os conflitos, quando às vezes as discussões se iniciam, a pessoa que começa toda a conversa, ela tem uma boa intenção, ela está bem intencionada. Muitas vezes ao iniciar-se um conflito ou mesmo um determinado atrito dentro do casamento, o cônjuge que começou essa conversa, ele tinha como intenção denunciar algo que estava errado, denunciar algo que não estava acontecendo da forma correta, que de alguma forma estava atrapalhando o relacionamento familiar, o relacionamento com o casal, que de alguma forma estava causando problemas que seriam gravíssimos lá na frente. Então, muitas vezes, o início de uma discussão, a intenção, o motivo maior, ele é até bom, ele tem até uma boa intenção, que é acertar algumas áreas que não estão corretas no casamento, que estão de alguma forma prejudicando, que vão criar um problema muito grande lá na frente. Então a intenção, agora nós aprendemos que mesmo com a intenção sendo boa, mesmo as vontades, o desejo sendo bom, é possível construir-se um problema. É possível existir um problema. E muitas vezes as discussões, elas nascem por conta de determinados comportamentos da outra pessoa. Às vezes um hobby, às vezes uma diversão, às vezes um vício que é colocado como prioridade. Muitas vezes a família ela é esquecida por causa disso. Porque uma diversão, porque um lazer, porque um hobby, muitas vezes um vício, ele é colocado como prioridade acima da família. Quando na verdade a família é a prioridade. Ora, pense um pouquinho o que é lógico, pense um pouquinho o que é mais sábio. Você valorizar uma coisa que você sabe que passa, ou você valorizar uma coisa que vai durar por toda a sua vida? Lógico que o mais valioso, lógico que o melhor será valorizar, priorizar aquilo que vai durar por toda a vida. Você precisa entender que uma família é um império, que uma família é uma tentativa de sucesso. E esse sucesso se mede graças aos sucessores, ou seja, aos filhos que surgirão. O futuro dos filhos, em parte,
ele representa ou é a representatividade do sucesso dos pais, do sucesso do casal. Mesmo aqueles que não têm filhos ainda, eles precisam começar a montar uma base sólida, firme de agora. Caso contrário, não estarão aptos, não serão capazes de gerar filhos para a posteridade. Só que, mesmo a intenção sendo boa, a intenção de acertar algumas coisas, a intenção de consertar algumas coisas, ainda assim inicia-se grandes discussões dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Na tentativa de se consertar algumas coisas, cria-se um problema. E para isso, eu tenho dois conselhos, eu tenho duas dicas para dar e eu finalizo com isso. Primeiro, a pessoa que inicia, que tem como a intenção consertar, acertar alguma falha, acertar alguma problemática, esta pessoa precisa ter muita sensibilidade. Essa pessoa vai precisar ter muita cautela. Essa pessoa vai ter que ter uma sabedoria, vai ter que buscar um conhecimento especial para que possa usar as palavras corretas, se expressar da forma adequada, para que não gere um atrito maior, para que não cause um problema maior. Porque quando se inicia um conflito, quando se inicia um momento de discussão de ideias, com a intenção de acertar algumas coisas, muitas vezes na outra pessoa, cria-se também um sentimento de contrariedade. A pessoa começa a raciocinar que está sendo contrariada. E para a pessoa que está recebendo essa proposta, eu tenho um conselho também, e é o segundo conselho para dar, e com isso eu finalizo o programa de hoje. Tente buscar um pouquinho de sabedoria, tente ter um pouquinho de sensibilidade. E entender que exatamente a intenção é melhorar a família, é ajudar a família, é acertar algumas coisas que estão dando errado. E por esse motivo, você precisa ter um pouquinho de sensibilidade e tentar entender os motivos pelo qual a outra pessoa está tentando acertar, o seu cônjuge, seu esposo ou esposa está tentando consertar esse problema. Você precisa ter um pouquinho de também colocar a família como prioridade e entender que de primazia, entender que prioritariamente, entender que em primeiro lugar a família, o casal deve estar em primeiro lugar. E que se a intenção é acertar algumas coisas, vale a pena você entender isso, vale a pena você considerar essa possibilidade. Afinal de contas, o sucesso de uma família é o sucesso dos dois, do casal. Todos os dois sairão ganhando nesse jogo. E se por acaso um perder, os dois sairão perdendo nesse jogo. Então, você precisa ter um pouquinho de credibilidade para isso, um pouquinho de sensibilidade, e para isso eu quero te dar o seguinte exemplo. Muitas vezes, quando se dirige um carro, você que está ali na direção, você não tem noção do tamanho dos obstáculos que você está enfrentando. Você não tem noção dos buracos, você não tem noção da descida, você não tem noção do declínio da pista, você não tem essa noção. A sua noção é outra porque o seu mundo que está em movimento é outro. E às vezes na vida da gente é dessa forma. Nós que estamos no nosso hobby, nos nossos vícios, na nossa vivência, nas nossas diversões, nós não entendemos o quanto a família é prejudicada com isso. E às vezes nós não compreendemos como que isso pode gerar problemas, como que o nosso cônjuge pode se sentir na necessidade de acertar alguma coisa. O nosso mundo é outro. As nossas dificuldades são outras. A gente tem compreensões totalmente diferentes. E eu preciso que você entenda isso. Que às vezes é necessário ouvir alguém que está fora. Às vezes é necessário ouvir alguém que está um pouco distante, compreender a opinião dessa pessoa e entender que a intenção é acertar. A intenção é consertar. A intenção é causar o sucesso, é trazer o sucesso para a família, tá bom? E para finalizar o programa de hoje, deixa eu te contar a seguinte ilustração. Lembre-se, nunca se esqueça disso.
Você e sua esposa, você e seu esposo, você e seu cônjuge, vocês estão dentro de um mesmo barco. Então não tente afundar o barco da outra pessoa. Porque vocês estão no mesmo barco, então se você afundar o barco dele, o seu barco irá afundar também. Se por causa de algum momento da vida, por causa de alguma situação, pode até ser que vocês fiquem cada um em uma ponta do barco. Mas a grande realidade é que os dois estão compartilhando o mesmo barco. Então, abra mão dos sentimentos, abra mão do orgulho, abra mão das dificuldades, abra mão dos problemas, abra mão das suas próprias vontades se for preciso. Se a sua família sair ganhando com isso, será a atitude certa, será a coisa certa a fazer. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje e eu te vejo na semana que vem com mais um programa Família de 0 a 100%. Até lá!